Que a paz do Senhor inunde a tua alma, inunde a tua vida em nome do Senhor Jesus. Salmo 23, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu acho maravilhosa a forma como Davi se posiciona diante de Deus aqui neste salmo. Todo o Salmo 23 trata-se de uma declaração de amor de Davi para com o Senhor Deus. E ele está falando de algo que ele conhece, que ele entende muito bem, que é o pastorado de ovelhas. Pois desde a sua adolescência nós vemos pela palavra de Deus que ele sempre foi envolvido com o pastorado de ovelhas. Foi um pastor zeloso, cuidadoso, que foi capaz de se envolver diante de inimigos bem maiores do que ele para proteger as ovelhas. Então, Davi se posiciona aqui como uma ovelha e declara o seu amor para com Deus, pois ele lembra que a ovelha, para comer, depende do seu pastor levar para o pasto certo. Para que ela venha beber, depende do seu pastor, para que o pastor leve ela até as águas tranquilas. Se os inimigos se levantarem, as ovelhas dependem do seu pastor para que as defendam de qualquer mal. Isso, Davi deixa bem claro aqui sobre a dependência da ovelha do seu pastor e o quanto ele depende de Deus. Algo interessante que eu vejo neste salmo aqui, que eu aprendo, é algo relacionado ao avivamento. E um tipo de avivamento neste salmo que consigo observar, que consigo compreender, um tipo de avivamento da parte de Deus é a provisão de Deus para com a vida dos seus. Provisão significa agir em favor da necessidade de alguém antes que algo aconteça. No caso, Davi, ele se declara aqui como ovelha e que o Senhor é o seu pastor, e ele declara também que nada vai faltar a ele. Isso ele deixa também para que venhamos entender, compreender de que nada vai faltar a ele não é exatamente o que ele quer, mas o que ele necessita. Da mesma forma, deixando bem claro aqui para nós, a provisão de Deus para com a nossa vida não é muitas vezes o que queremos, mas o que necessitamos. E às vezes não compreendemos isso. João, o apóstolo João, ele escreveu, João capítulo 10, versículo 11, a respeito de algo que Jesus Cristo falou e deixou para nós. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. O Senhor, ele providenciou algo grandioso, maravilhoso para com a nossa vida. E aqui entra a relação do Salmo 23, versículo 1 com avivamento. Avivamento é uma intervenção divina para com o povo de Deus, no tempo de Deus, no lugar onde Deus quer, mas em favor do povo de Deus, atendendo ao clamor do povo de Deus. Então, precisamos compreender de que o Senhor, ele é a fonte do avivamento, como está em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Precisamos também compreender de que a palavra do Senhor, ela é quem gera o avivamento. Salmo de número 119, versículo 154, diz o seguinte: pleitei a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Avivamento sem a palavra de Deus não passa de movimento. A palavra de Deus é quem gera avivamento em nossas vidas. Qual foi a provisão de Deus para a nossa vida? Primeiro, vamos compreender
quem nós éramos antes da provisão de Deus para conosco. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Esta era a nossa situação, sem a provisão de Deus. Porém, a provisão divina trata-se do maior avivamento na vida do ser humano. Qual foi a provisão de Deus? Efésios 2, versículo 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui trata-se da maior provisão de Deus para a vida da humanidade. Louvado seja Deus por isso. A provisão como um avivamento trata-se da ação de Deus. A ação de Deus por meio de Cristo Jesus, que foi o sacrifício na cruz do Calvário, para livrar, para suprir o homem, suprir a necessidade do homem. Qual é a necessidade? A salvação. Livrar o homem do inferno, livrar o homem do pecado. Ou seja, a provisão de Deus como um avivamento trata-se da intervenção divina para suprir a necessidade do homem de estar livre do pecado antes que ele vá para o inferno. Que Deus, por sua infinita graça, nos faça lembrar disso todos os dias, todos os momentos de nossa vida. A maior provisão de Deus para o ser humano foi Jesus Cristo, o nosso eterno pastor. E assim podemos declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém.